Bom, pessoal, hoje é dia 29 de setembro de 2025, tá? E a gente vai continuar com o nosso curso de hipertensão. E hoje eu vou falar sobre a MAPA, tá? A gente vai dar continuidade ao que a gente viu na semana passada com a Thaísa sobre monitorização em ambiente fora de consultório. Semana passada a gente falou de MRPA. Hoje a gente vai falar da MAPA. Bom, todo mundo sabe isso, né? Hipertensão arterial é uma doença ela é assintomática na grande maioria dos casos. Ela é multifatorial, ou seja, a gente não tem uma causa específica para ela, e ela é uma doença de altíssima prevalência, tá? Isso acaba levando a hipertensão arterial a ser uma doença com alta morbimortalidade cardiovascular, sendo responsável por até 50% de todos os eventos cardiovasculares que acontecem. Por conta disso, a gente cada vez precisa de um diagnóstico mais precoce e mais preciso. Eu não posso demorar para diagnosticar hipertensão, e por isso as mudanças atuais em relação aos níveis pressóricos considerados do pré-hipertenso, porque a gente sabe que a avaliação precoce desse paciente muda a história natural da doença. E a gente precisa ser cada vez mais preciso no diagnóstico. Eu não posso nem diagnosticar um paciente como hipertenso, ele não sendo, e nem deixar de diagnosticar um paciente hipertenso com ele sendo, tá? Então, o diagnóstico de hipertensão arterial, ele não mudou em nenhuma das diretrizes, nem nessa atual da SB, da Sociedade Brasileira, mudou. O diagnóstico de hipertensão, ela ainda é quando eu tenho duas medidas consecutivas de pressão de consultório em níveis maiores ou iguais a 140 por 90, tá? Só que todo mundo sabe que a pressão de consultório ela não é uma coisa trivial, não é uma medida simples de se fazer. A gente precisa ter um material adequado, a gente precisa ter um aparelho calibrado, a gente precisa ter um aparelho com o manguito do tamanho correto. O paciente ele precisa estar sentado confortavelmente, com os pés apoiados no chão, as costas apoiadas no dorso da cadeira. Ele precisa estar descansado, ele não pode ter fumado, nem ingerido café, e nem feito exercício 30 minutos antes. Tem uma série de recomendações para fazer a avaliação da pressão arterial. E isso a gente não faz em absolutamente nenhuma das nossas consultas ambulatoriais. É muito difícil que a gente consiga dar check em todas essas necessidades, em todas essas recomendações, para que a gente possa fazer a medida da pressão arterial de consultório da forma adequada. A pressão de consultório, então, ela, por definição, quase, ela depende da qualidade da pessoa que está fazendo aquela medida. Então, se não for um aparelho automático, se for um aparelho aneroide, um esfigmomanômetro aneroide, na grande maioria das vezes, a pressão arterial ela vem arredondada. A gente não tem 122, 132, 133, a gente tem 120, 130, 140, tá? Ela não leva em consideração a variabilidade da pressão nas 24 horas, e isso a gente já sabe que é uma coisa que é extremamente importante. Todos nós temos momentos de hipertensão ao longo do nosso dia, seja após esforço, seja após um estresse, seja em momentos de ansiedade, em momentos de apreensão. Nós temos variabilidade da pressão ao longo das 24 horas. Ela não leva em consideração o fenômeno do jaleco branco, ou seja, aquele fenômeno em que a pressão arterial do paciente se eleva de forma transitória durante o momento da medida da pressão arterial por um profissional de saúde. E importante e interessante a gente ressaltar que esse fenômeno do jaleco branco, ele é tão maior de acordo com qual é o profissional de saúde que faz essa medida. Então, quando a gente está diante, por exemplo, de um auxiliar ou técnico de enfermagem ou a um representante lá de saúde da família, né, um agente de saúde da família fazendo a medida da pressão arterial, esse fenômeno de jaleco branco ele tem uma magnitude menor. Se for uma enfermeira, ele já tem uma magnitude maior, e se for um médico, a magnitude é maior ainda.
Então, como a gente já falou, na grande maioria das vezes, as pressões de consultório, elas não são precisas, elas usam valores arredondados. Ela também não leva em consideração a variabilidade a curto prazo da pressão arterial. Na maioria das vezes a gente faz uma única medida em consultório, tá? E ela não avalia a pressão em situações de rotina, tá? Por conta disso, a pressão de consultório, ela obviamente é importante, mas no que se diz respeito à precisão de um diagnóstico tão importante e na precisão de um diagnóstico que traz tanta morbimortalidade para o paciente, a gente precisa ser muito mais cuidadoso, a gente precisa ter muito mais cuidado na hora de fazer essa avaliação. Então, eu queria trazer para vocês aqui um exemplo de uma mapa de 24 horas, só para ilustrar de fato a variabilidade da pressão arterial ao longo das 24 horas. Você vê que é normal, todos nós vamos ter momentos de aumento de pressão arterial, momentos de queda de pressão arterial. Durante a vigília, durante o sono, se a gente faz atividade física, se está estressado, se está calmo, se está relaxado, tá? E isso realmente a pressão arterial de consultório não leva em consideração. Então, para que a gente possa ser cada vez mais assertivo no diagnóstico de pressão arterial, as recomendações mais atuais de todas as diretrizes são de que a gente possa associar as duas medidas consecutivas de pressão arterial de consultório junto com uma medida de pressão arterial fora de consultório. Então, idealmente, a confirmação ou é, avaliação de precisão do diagnóstico de hipertensão arterial deve ser feito através de uma medida de fora de consultório. E essa medida pode ser a MRPA, essa medida pode ser a MAPA. Isso tanto é verdade que já tem pelo menos 2 anos que foram publicadas as diretrizes brasileiras da avaliação da pressão arterial dentro e fora do consultório, e ela recomenda que a MAPA ou MRPA ela seja feita basicamente para todo paciente que tem pressão arterial de consultório persistentemente alta. Então, aquele doente em que a gente vê que ele é hipertenso no consultório, se esse paciente já tem lesão de órgão-alvo, eu não preciso esperar. Eu sei que esse paciente já deve ter realmente hipertensão sustentada, porque ele já tem lesão orgânica, pode ter HVE, pode ter albuminúria, pode ter retinopatia. Então, esse paciente eu já posso começar a tratá-lo, já posso rotulá-lo sim como paciente hipertenso. Mas se esse paciente não tem lesão orgânica, o que é a grande maioria dos pacientes, que a gente possa realmente confirmar essa pressão arterial de consultório com uma medida de fora, tá? E aquele paciente que tem pressão arterial de consultório persistentemente normal, caso ele tenha lesão orgânica, aí eu tenho que realmente fazer a MAPA ou MRPA, pensando naquele fenótipo de hipertensão mascarada. Então, juntando a pressão de consultório com a pressão de fora de consultório, eu vou conseguir dividir o nosso paciente naqueles quatro fenótipos de normotensão ou hipertensão sustentada verdadeira, hipertensão do jaleco branco e hipertensão mascarada, tá? Então, para diagnóstico, a medida de pressão de fora de consultório, seja MAPA ou MRPA, ela é importante. E aqui, na maioria das vezes, eles consideram a MAPA como o primeiro exame para diagnóstico. A MRPA, ela, apesar de ela ser equivalente, sim, no acompanhamento ali dos pacientes de hipertensão arterial resistente, a gente já viu que os níveis de pressão de vigília, os níveis de pressão de vigília na mapa e os níveis de pressão da MRPA nos resistentes e nos hipertensos convencionais, eles são equivalentes, mas a MRPA ela se preza muito mais para o acompanhamento do que para o diagnóstico inicial. Uma vez que a gente vai ter menos medidas com a MRPA e uma vez que a gente não leva em consideração a pressão noturna, que sim é um marcador de risco cardiovascular. Então, a partir do momento que eu estou diante de um paciente hipertenso, uma comorbidade, uma doença que agrega muito risco cardiovascular. Eu preciso sim estratificar o risco desse paciente. Quanto mais informações que agreguem risco cardiovascular para ele eu tiver, melhor eu vou estratificar esse paciente. Então, a MAPA é um excelente método diagnóstico inicial. Ele serve também para acompanhamento, mas para método diagnóstico ele é preferencial em absolutamente todos os guidelines. E a MRPA, ela se presta muito mais para a gente dar seguimento e acompanhamento do paciente. Isso também é confirmado pela nossa diretriz agora atual, que acabou de sair aí há 2 semanas, tá?
recomendar-se usar a MAPA ou MRPA para o diagnóstico da hipertensão arterial e para monitorar o seu tratamento. Preferencialmente, MAPA para o diagnóstico e MRPA para monitorização do tratamento. Tá? Isso com recomendação forte e evidência alta e certeza alta. Então, quanto mais precisão a gente tiver no diagnóstico, melhor. Essas doenças crônicas, e no que eu vou destacar a hipertensão aqui, quanto mais a gente tiver medidas, quanto mais dentro da realidade do paciente a gente tiver, melhor. Então, a gente fosse fazer aqui uma analogia mais ou menos a uma outra doença que é extremamente prevalente, que é o diabetes, como se a gente fizesse diagnóstico e acompanhasse o paciente com diabetes apenas pela glicemia de jejum. E aí o paciente com glicemia de jejum normal não pudesse ter diabetes. Ou um paciente com glicemia alterada, ele fosse colocado ali com diagnóstico de diabetes. Então, cada vez mais a gente tenta trazer informações da rotina desse paciente. Então, a glicemia de jejum, uma glicemia pós-prandial, um teste de tolerância à glicose, a avaliação da hemoglobina glicada, que me dá uma outra visão mais a longo prazo, o uso da glicemia subcutânea, aqueles sensores subcutâneos de glicemia, que a gente consegue ter medidas quase que ao mesmo tempo, quase on time ali, de todas as glicemias do paciente. Então, quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser para o paciente e mais acurado vai ser o meu diagnóstico, mais acurado vai ser o meu acompanhamento desse paciente. Então, como a gente conversou, a gente falou, se a gente não levar em consideração a realização de pressão de fora de consultório, e aqui eu estou falando inicialmente para diagnóstico, tá? Vamos olhar só para o quadrinho de cima ali, para a parte que está dizendo que está sem medicações antipertensivas. Se a gente levar em consideração apenas, desculpa, gente, se a gente levar em consideração apenas a pressão de consultório, a gente vai errar em torno de 30% das vezes, que a gente não vai diagnosticar a hipertensão do jaleco branco e a gente não vai diagnosticar a hipertensão mascarada. E se a gente leva em consideração os pacientes que já estão em tratamento, e aí agora como acompanhamento eu vou destacar MRPA e eu não levo em consideração a realização de MRPA para acompanhamento desses pacientes, a gente vai errar em torno de 50, 40, 50% das vezes. Então, você vê que a acurácia, né, ou a capacidade da pressão de consultório único e exclusivamente de ter o diagnóstico e o acompanhamento correto, ela é falha em uma grande parte dos doentes, uma grande parte daqueles pacientes, tá? Por isso, e cada vez mais se dá a importância da gente ter medidas de pressão de fora de consultório. E aí, se a gente for mais ou menos traçar uma linha do tempo ou uma linha evolutiva aqui, a gente entende que é natural que isso aconteça. A gente começou com aqueles aparelhos de aferição de pressão, os esfigmomanômetros aeroides, em que realmente dependia de técnica de desinsuflar, a velocidade que se desinsuflava, a ausculta correta, né? A avaliação correta, aquilo está calibrado, aquele ponteirinho ele nunca ficava no zero depois de muito tempo, ele sempre ficava um pouquinho mais para cima, e aí você tinha que ir descontando as coisas e tal. Então a gente passou dessa fase analógica para a fase dos aparelhos digitais, automáticos, oscilométricos, em que a pressão arterial ela passou a ser muito mais precisa. A gente tinha alterações a cada milímetro de mercúrio, a gente conseguia fazer a avaliação. Então a gente sabia exatamente se a pressão era 118, 119, 117, 121, tá? E aí a gente evolui para as medidas de pressão de fora de consultório, em que a gente tem a MRPA ali na parte de cima, que a Thaisa mostrou na semana passada, e a MAPA ali na parte de baixo, que é o que a gente vai realmente falar um pouquinho mais agora. Então, o que que é a MAPA, tá? A MAPA é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um aparelhinho pequeno, ele é como se fosse um antigo, é, um daquele Walkman antigo, né? Um tocador de fita ali antigo, um aparelhinho como se fosse um bip, que ele fica preso ao cinto do paciente. E esse paciente ele fica 24 horas por dia com a braçadeira da pressão arterial no braço, tá? Idealmente,
a gente vai colocar no braço não dominante, uma vez que, de fato, ele vai ficar 24 horas com aquilo. Caso haja uma diferença muito grosseira na pressão de ambos os braços, a gente solicita que seja colocado no braço de maior pressão arterial. Esse paciente, ele vai para casa, isso fica 24 horas com ele, e os protocolos mais comuns, tá? Eles dizem ali que você faz uma medida a cada 15 a 20 minutos em vigília e uma medida a cada 30 a 40 minutos no sono. No ProHeart, a gente usa o protocolo de uma medida a cada 15 minutos na vigília, ou seja, são 4 medidas por hora durante o dia e 2 medidas por hora, uma a cada 30 minutos durante a noite. E o exame ele vai durar 24 horas. Os valores da normalidade já da diretriz de pressão dentro e fora de consultório 2023 foram mantidos agora pela nova diretriz brasileira de hipertensão. Valores menores do que 135 por 85 na vigília são considerados normais, menores do 120 por 70 no sono e menores do que 130 por 80 na média das 24 horas. Assim, na MRPA, a pressão normal, a pressão geral, menor do que 130 por 80, como a Thaisa já falou na semana passada. Como é que eu vou interpretar a mapa? Como é que eu pego um exame de mapa e avalio se ele é um exame que é passível de ser interpretado ou não? Todo o exame, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é avaliar isso. Esse exame é um exame que ele está de qualidade suficiente para que a gente possa avaliá-lo, para que a gente possa é, interpretá-lo de forma correta? Então, para que a gente possa interpretar corretamente a mapa, eu preciso ter pelo menos 16 medidas válidas na vigília, 8 medidas válidas durante o sono. Então, não é um número grande. Vocês veem que para o valor mínimo ali considerado para ser interpretado é um valor realmente pequeno, mas a gente tem que garantir que esses valores sejam atingidos, tá? Então, 16 medidas válidas na vigília, 8 medidas válidas no sono. O ideal é que não tenha mais do que 2 horas sem medidas válidas e que o exame não dure menos do que 22 horas, tá? Então, assim, essas são, obviamente, todas os pré-requisitos para que um exame seja considerado ideal. Às vezes a gente não descarta o exame, né? Como a gente já falou, é um exame que tem custo, é um exame que é chato para o paciente. Então, imagina o paciente fazer aquele negócio e a gente falar, não, tem que fazer de novo, tem que fazer de novo, tem que fazer de novo. Para ele é chato, para ele é ruim, tá? Então, às vezes a gente consegue aproveitar parte do exame. Então, vamos supor que eu não tenha 8 medidas no sono, mas eu tenha 23 medidas na vigília. Eu vou aproveitar o período da vigília. Vou dizer que a minha interpretação do período do sono ela pode estar equivocada, ela pode estar não totalmente fiel, porque eu tenho menos do que as 8 medidas no sono. Se eu fico mais de 2 horas ali sem medir e eu tenho bastante medida, eu também consigo interpretar, né? Eu posso até botar uma observação ali que durante o período de tal a tal hora a gente não teve medidas válidas, mas que o restante a gente começou a ter mais medida, tá? E o exame realmente com menos de 22 horas, a gente acaba tendo prejuízo nos outros fatores. Então, se eu tenho menos de 22 horas de exame, é bem provável que eu não vá atingir 16 medidas de dia ou que eu não vá atingir 8 medidas ali à noite, tá? E o que que a gente interpreta na mapa? O que que a gente usa na mapa, tá? O que que eu preciso avaliar quando eu estou diante de um laudo de mapa? Eu vou avaliar a média das pressões arteriais, seja de vigília, sono e 24 horas, e vou avaliar o descenso noturno, tá? Então, sempre que você for ter um laudo de um exame de mapa, você vai ter a hora que se começou o exame e a hora que terminou o exame, o número e a porcentagem das medidas válidas, tá? Então, vai ter lá, o exame começou, sei lá, hora tal do dia tal e terminou na hora tal do dia tal, totalizando 23 horas e 32 minutos. Foram coletados um total de 62 medidas. Aí vai dizer, sei lá, 80% das medidas válidas, e aí vai ter as médias da pressão sistólica de 24, vigília e sono, diastólica, a mesma coisa, tá? Comportamento da pressão entre vigília e sono, que é exatamente o descenso noturno, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Se houve algum episódio de hipotensão,
principalmente sintomático, tá? Às vezes a gente tem um nível de pressão um pouco mais baixo, mas o paciente é assintomático, a gente pode até dizer que teve no horário tal um episódio de pressão de tanto, mas o paciente não referiu os sintomas. E a relação entre o diário de atividades que o paciente leva, medicamentos e determinados momentos da pressão. Então, se o paciente diz que estava tendo dor no peito, eu vou, naquele momento em que ele diz que tem dor no peito, a gente vai trazer uma setinha no laudo da MAP, vai dizer que ele aqui referiu que estava dor no peito e que nesse momento não havia relação entre o sintoma referido e alterações pressóricas, por exemplo. Tá? E é importante que a gente descreva as medicações que o paciente falou que estava usando, até para a gente poder saber quanto à adesão terapêutica, se houve necessidade de fazer algum reajuste, alguma coisa, e uma conclusão do exame. Tá? Lá no ProHeart, a gente, por muito tempo, faz a conclusão dentro dos fenótipos da hipertensão. Então, a gente bota hipertensão do jaleco branco, porque a gente, na grande maioria, tem os níveis de pressão de consultório para poder fazer essa avaliação, hipertensão resistente verdadeira, hipertensão mascarada. Mas essa diretriz de 2023, ela fala para que a gente não se comprometa com o diagnóstico clínico, né? Uma vez que hipertensão do jaleco branco, hipertensão mascarada são diagnósticos clínicos, que ele simplesmente conclua se os valores da pressão sistólica e diastólica estão normais ou anormais ao longo das 24 horas. Então, alguns laudos vocês vão ver que pressão sistólica normal nas 24 horas e diastólica alterada nas 24 horas, por exemplo, tá? Então, isso é uma coisa que pode de fato acontecer dentro do laudo, tá? E o que que é o descenso noturno? Descenso noturno é uma redução normal que acontece na nossa pressão arterial quando a gente dorme. Então, a nossa pressão arterial, ela deve ser menor dormindo do que acordado. A gente tem um tônus adrenérgico menor, a gente tem mais tônus parasimpático, então tudo isso é aumentado ao longo do sono, na hora que a gente dorme, e aí por isso a nossa pressão ela deve baixar. O que que é considerado uma redução normal, uma redução fisiológica da pressão arterial do sono comparado à pressão arterial de vigília? É uma queda entre 10 e 20%. Então, essa queda entre 10 e 20% é o considerado normal e é o dito padrão Dipper, tá? Se o paciente ele tem uma queda maior do que 20%, é um paciente que tem uma queda exagerada. Então a gente descreve como diper exacerbado. Se ele tem uma queda entre 0 e 10%, é um paciente que tem uma queda atenuada, ele tem um descenso noturno atenuado, e aí ele é descrito como um padrão não diper. E se o paciente, pelo contrário, ele tem um aumento da pressão arterial do sono em comparação com a vigília, ou seja, ele tem uma queda negativa, né? A pressão do sono é maior do que a pressão da vigília. Ele é chamado de diperreverso. Qual que é a importância desses padrões pressóricos no sono? Tanto o não diper, quanto o diperreverso, quanto o diper exacerbado, eles têm pior prognóstico cardiovascular, tá? E a gente precisa tentar ver se consegue ter algum tipo de medida, alguma avaliação para entender o porquê que isso está acontecendo. Ah, o paciente ele está com a pressão, não está caindo adequadamente a pressão. Será que esse paciente tem algum distúrbio do sono associado, né? Apneia obstrutiva, algum distúrbio do sono ali, o cara está acordando várias vezes à noite, não está tendo um sono adequado. Se esse paciente está tendo uma queda acentuada da pressão arterial, será que tem alguma medicação, algum medicamento antipertensivo que isso pode ser mexido, pode ser suspenso? Tá? Então, assim, uma coisa que é importante ressaltar aqui é que, apesar da gente saber que esses padrões, eles são padrões, né? O padrão não díper e o díper reverso são padrões de pior prognóstico cardiovascular, não tem nenhuma evidência de que tratar apenas o padrão mude morbimortalidade do paciente, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu tenho um paciente que tem média de pressão controlada de dia, média de pressão controlada de noite, mas ele tem um descenso noturno de 5% apenas, ele é um padrão não díper, eu sei que esse paciente tem um prognóstico cardiovascular pior, mas apenas tratar esse padrão, ou seja, vou botar mais um remédio à noite para que a pressão dele caia pelo menos os 10%. Com pressão arterial controlada, isso não tem evidência de que melhora a mortalidade a longo prazo, tá?
Então, quando que a gente indica a mapa? Quando que a gente vai indicar MRPA, tá? A princípio, a gente vai indicar para todo mundo que vai fazer diagnóstico de hipertensão. Então, todos aqueles pacientes que têm pressão aumentada de consultório em pelo menos duas medidas merecem uma medida fora de consultório para confirmar ou afastar a possibilidade de hipertensão verdadeira ou definir a hipertensão do jaleco branco, tá? Então, vamos lá, quando a gente suspeita de hipertensão de jaleco branco, a gente já falou. Aqueles pacientes que têm hipertensão estágio um ou são aqueles pacientes pré-hipertensos, mas que têm algum fator de risco ou alguma lesão orgânica, precisam também fazer, tá? Pacientes com pressão arterial muito mais aumentada, né, acima de 140 por 90, mas sem risco cardiovascular e sem lesão de órgão-alvo, também merece a gente fazer, tá? Então a gente tem uma série de indicações, tá? Praticamente todos os pacientes têm indicação de fazer uma medida de pressão de fora de consultório, tá? Lembrando que a mapa é a única medida, é a única exame que faz a avaliação da pressão do sono, tá? A MRPA faz a medida da pressão noturna, ou seja, eu posso medir a pressão, eu meço a pressão no período noturno, no período em que já não é mais dia, já não temos mais sol no céu, ele está agora de noite, eu posso medir, mas eu não meço no sono. A mapa é a única que de fato faz a avaliação da pressão do sono, tá? Aqui ele coloca MRPA como a monitorização de tratamento a longo prazo e melhora da adesão, tá? Porque o paciente ele participa da medida. O paciente vai lá e olha, vê como que a pressão dele se comporta, vê se ele faz alguma coisa que a pressão está mais alta ou mais baixa, tá? Na mapa, apesar de parecer um númerozinho no visor, como é muita medida, esse paciente praticamente não participa ali da avaliação de ver como que está funcionando o aparelho. Na MRPA, sim. Então a adesão acaba sendo bem maior. Independente de qualquer coisa, sempre que a gente coloca o paciente envolvido no seu cuidado, a tendência é que a adesão ao tratamento, seja ele medicamentoso ou não, seja maior por parte dele, tá? Então, resumindo, as indicações da mapa, como a gente já falou, suspeita de fenômeno de jaleco branco, pacientes com pré-hipertensão ou hipertensão estágio um, normotensos com lesão de órgão-alvo, aqueles pacientes de alto risco ou pacientes com alto risco para desautonomia. Desautonomia é muito comum, às vezes a gente não pega na MRPA, né? Aquele paciente diabético ou aquele idoso que fala que a pressão está frequentemente descontrolada, ele, uma hora média a pressão está super alta, e aí na outra, sei lá, dá 2 horas ele está ali sentindo hipotensão postural, ficando com a visão escurecida, fazendo episódios que sugerem de fato uma queda pressórica. Então, são pacientes com desautonomia e a MAPA é um excelente método para a gente poder avaliar a desautonomia, uma vez que a gente vai, desculpa, ter medidas da pressão arterial em várias situações do dia, em vários momentos, tá? Ela serve para a gente poder ajustar a terapia de acordo com o comportamento do tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma hipertensão noturna com pressão de dia normal, posso tentar intensificar o meu tratamento na fase final do dia, ou seja, trazer medicamentos mais para a fase final para tentar o controle da pressão da noite. É um método de escolha para diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com hipertensão arterial resistente e refratária, e como eu falei, é o único método que faz a avaliação da pressão noturna, tá? Então, quando eu estou diante de um paciente com hipertensão arterial resistente, o que que eu tenho que fazer? Tá? Como eu falei aqui que a MAPA é um método que é mandatório para todo paciente com hipertensão resistente. Então, quando eu estou diante de um paciente com hipertensão resistente, eu preciso, número um, excluir pseudoresistência. O que que é pseudoresistência? Ou aquele paciente tem uma adesão terapêutica ruim, ou estou falhando na técnica de medida de consultório. Uma vez que eu excluir essas duas possibilidades de pseudoresistência, eu tenho que fazer mapa em todo paciente com hipertensão resistente. Por quê? Porque aí sim eu vou diferenciar se aquele paciente é um paciente hipertenso resistente verdadeiro ou um hipertenso resistente do jaleco branco. E você vê que o hipertenso resistente de jaleco branco tem uma prevalência bem alta, assim, é quase meio e meio, né? 40% e 60%. Ou seja, eu tenho uma chance muito grande de errar apenas com a pressão de consultório, né? Como se eu fosse jogar uma moeda para cima e escolhesse cara ou coroa e dissesse, olha, você se cair cara é resistente verdadeiro, se você cair coroa, você é resistente de jaleco branco.
Então a MAPA ela é mandatória para todos esses doentes com hipertensão arterial resistente. Peraí que faltou um aqui, pronto, faltou isso aqui. E aí, uma vez que eu fiz a mapa, identifiquei que aquele paciente é um paciente com hipertensão arterial resistente, o que que eu preciso fazer? Investigar causas secundárias, principalmente hiperaldosteronismo primário, apneia obstrutiva do sono e estenose de artéria renal. E aí, uma vez que eu tenho de fato um paciente com hipertensão arterial resistente verdadeira, eu investigando as causas secundárias, eu inicio a quarta droga, que é a espironolactona. E aí, eu continuo acompanhando esse paciente com MAPA ou MRPA, porque a pressão de consultório para esse paciente, ela é muito, muito falha. Então, se eu com mapa não controlada com quatro drogas, eu acrescento a quinta, e mesmo assim eu tenho mapa não controlado, eu estou diante de um paciente com hipertensão refratária. Paciente usando cinco drogas, uma delas um bloqueador de receptor mineralocorticoide, a outra um diurético de longa ação, e a mapa do paciente não está controlada. A pressão de fora de consultório não está controlada, esse paciente é um refratário. E se eu estou no outro lado, se eu estou com um paciente resistente do jaleco branco, eu não preciso mudar o esquema terapêutico desse paciente. Esse paciente, ele está com a pressão ao longo das 24 horas equilibrada. E o que eu vou fazer é repetir essa mapa regularmente, pelo menos uma vez ao ano, ou se por acaso surgir lesão orgânica. Então, se é um paciente que eu sei que ele é um resistente do jaleco branco, mas ele começou a ter albuminúria que ele não tinha, ou ele começou a desenvolver a hipertrofia ventricular esquerda que ele não tinha, aí eu preciso de fato fazer antecipar a minha avaliação da pressão de fora de consultório. Quais são as principais desvantagens descritas na mapa, tá? Então, quando a gente vai ver estudar mapa ao longo de toda a nossa vida, a gente vai ouvir muito isso. Ah, mapa é um exame caro, mapa é um exame pouco disponível, precisa de um serviço especializado e é muito desconfortável para o paciente. Então, o paciente ele não gosta de repetir, né? Quem trabalha lá no ProHeart vê que os pacientes perguntam: a gente vai pedir uma nova mapa. Ah, outra, doutor? Pô, mas eu já fiz a mapa esse ano. Então, é muito ruim para eles fazerem, tá? Mas a gente sempre vai ouvir de que mapa é um exame de alto custo. Mas será que é mesmo um exame de alto custo? Foi feita uma pesquisa no Reino Unido, nesse instituto, National Institute of Health and Care Excellence, em que ele avaliou que a MAPA ele era muito mais custo-efetivo do que MRPA e do que a pressão arterial de consultório, porque melhorava a qualidade da assistência e a longo prazo reduzia custos, tanto com medicamento quanto com internação. Então, nesse estudo aqui, eles avaliaram que as despesas com tratamento no Reino Unido, usando a MAPA para avaliar o paciente, tanto no diagnóstico de hipertensão quanto no segmento do paciente com hipertensão, a gente ia reduzir, eles iam reduzir em até 25% o valor que eles gastavam com remédios, por conta da assertividade maior do diagnóstico e assertividade maior do controle ou não da pressão. É lógico que isso é um estudo que foi feito no Reino Unido, não dá para a gente trazer isso aqui para a nossa realidade, dizer que isso é realidade para a gente, mas é para a gente ficar na cabeça, a gente ficar ali pensando, porque às vezes a gente deixa de pedir mapa, pensando que, ah, não, é um exame que é caro, mas na verdade, a longo prazo, pode ser que a gente não esteja fazendo economia, pode ser que a gente esteja deixando de, tratar adequadamente o paciente, ou dando mais gasto com medicamento desnecessário para aquele paciente. E não só gasto, risco de hipotensão, para efeitos, uma série de coisas, tá? Então é para a gente refletir, será que realmente a mapa é tão cara assim? Ou é um exame que valeria muito a pena se a gente fosse pensar a longo prazo? E é isso, galera. Tá? Obrigado aí pela atenção de vocês. Queria deixar essa última reflexão para vocês. Vou parar de gravar.